Bom dia, pessoal. O tempinho aparece sempre na tela ali. Sim, só esperar a nossa apresentação. Então, pessoal, meu nome é Guilherme, sou do Sebrae São Paulo, trabalho na unidade de cultura empreendedora do Sebrae e sou responsável pelos nossos programas de apoio e desenvolvimento de startups. Eu estou aqui para falar um pouco hoje do Sebrae e do Inovativa. Inovativa é um programa do Ministério da Indústria e do Comércio, do qual o Sebrae é parceiro. E vou falar um pouquinho aqui da nossa estratégia de atuação e também trouxemos algumas startups aqui para se apresentarem. Cadê o... Vamos lá. Bom, pessoal, quando a gente começa a trabalhar com startups e empresas de base tecnológica, a principal dor, o principal problema que a gente reconhece nas empresas é essa frase aqui, né? São empreendedores que passam muito tempo desenvolvendo produtos que depois as pessoas ou as empresas não querem comprar, né? Isso acontece por alguns motivos, né? Primeiro que é muito comum encontrar empreendedores que estão muito focados no desenvolvimento do seu produto, né? São empreendedores com alto nível técnico, conhecem muito sobre uma determinada tecnologia, mas que têm pouco foco na necessidade do cliente e no que o mercado precisa. Além disso, a gente também encontra muitas empresas, startups, que têm dificuldade de validar suas hipóteses de negócio, né? Então, o empreendedor ele tem uma ideia, ele identifica uma necessidade de um mercado, muitas vezes de um mercado onde ele já atua, onde ele já tem uma experiência, e, em vez de buscar a validação dessas hipóteses, ele já parte diretamente para o desenvolvimento do seu produto, e quando chega lá na frente, depois de 1, 2 anos desenvolvendo, ele tem uma dificuldade muito grande de vender, né? Esse empreendedor, muitas vezes, quando a gente começa a conversar com ele, a primeira coisa que ele fala é: não, meu desafio é marketing, meu desafio é vendas. Mas quando a gente olha um pouquinho mais a fundo, o problema não é bem na venda, né? O problema é no produto que ele formatou, no produto que ele criou e na necessidade que aquele mercado tem, né? Além disso tudo, hoje a gente tem uma realidade no Brasil que os programas de mentoria e de apoio a startups ainda estão concentrados nos grandes centros, né? Então a gente vê cidades como São Paulo, como Belo Horizonte, talvez até Campinas, que tem muitas ofertas, né? Muitas oportunidades para startups. Quem está fora desses centros acaba ficando um pouco isolado. Então, cara, ele participa de um Startup Weekend, ele participa, às vezes, de um evento da Fiesp, um Acelera, mas ao longo do ano não existe uma agenda de formação, de capacitação e de apoio que permita que ele continue desenvolvendo o seu negócio, né? Essa charge aqui, né, ela é muito característica disso que eu falei, né, do empreendedor que passa muito tempo desenvolvendo seu produto sem conhecer o cliente, né? Então, aqui a gente tem os empreendedores, né, técnicos, desenvolvendo algo que é para um perfil de adolescentes, crianças, né, mulheres, adolescentes, e ele fala ali: olha, se eu fosse a adolescente que é o nosso perfil de cliente, eu ia adorar o nosso produto, né? Mas a gente já conversou com elas, a gente sabe o que elas querem, né? A ideia aqui é o que mais? Sair da sala? Né? Sair dessa sala e ir para a rua? Não, o que a gente precisa é focar no produto, né? E a gente então tenta trazer cada vez mais para as startups essa ideia de que a gente precisa não só desenvolver o produto com o nosso conhecimento técnico do empreendedor, mas também conhecer muito bem o mercado, conhecer muito bem o que o cliente quer, né? Essa interação entre desenvolvimento e conhecimento do cliente, do mercado, é o que prega o Lean Startup, as metodologias de desenvolvimento pelo cliente, que é o que a gente busca trazer para esses programas, né? Aqui, quando a gente fala então do desenvolvimento de startups, de empresas de base tecnológica, a gente pode dizer que a maioria das empresas, elas passam por esses mesmos estágios. Claro que com as suas especificidades de cada mercado, de cada negócio, mas é muito comum que toda empresa passe por um processo de ideação, onde ele começa a ter a ideia, depois um processo de validação, onde ele testa as suas principais hipóteses, depois onde ele já conhece quem é o cliente, como que ele entrega valor para o cliente, como que ele adquire o cliente, ele passa por um estágio de crescimento e depois, mais para frente, ainda um estágio de tração. O que acontece hoje é que a maioria das aceleradoras e dos programas de apoio a startups, elas querem empresas nesse estágio aqui, né, no estágio de crescimento, onde eu já conheço quanto custa para adquirir um cliente, eu já conheço qual que é a minha margem de lucro, e daí eu consigo investir tanto financeiramente quanto tecnicamente, no crescimento, na escala do meu negócio, né? No entanto, chegar até aqui é o maior desafio, né? Hoje a gente tem a maioria das empresas
que ficam nessa fase de validação muito tempo, às vezes 1 ano, 2 anos, e não conseguem dar o próximo passo, né? Não conseguem passar do estágio de validação para o estágio de crescimento. E daí eu queria falar um pouquinho, né, então, como que faz esse apoio, né? Como oferecer subsídio para que as empresas, para que as startups consigam vencer esse desafio da validação e chegar no estágio de crescimento, né? E daí aqui tem o caso, eu queria trazer o caso do Inovative e do Sebrae, né? O Inovative, então, ele é um programa que foi desenvolvido pelo MDIC, né? Hoje ele é executado pela Fundação CERT, de Florianópolis, né? E o Inovativa Brasil, ele é um programa de aceleração de startups gratuito, né? Realizado em larga escala para startups do Brasil inteiro, né? E ele tem, desde 2013, quebrado diversos paradigmas em relação a como que a gente pode apoiar o desenvolvimento de empresas de base tecnológica e de startups, né? Então, o grande objetivo do Inovativa é ajudar empreendedores que estão nos estágios iniciais dos seus negócios a transformar essas tecnologias, não só, já é uma tecnologia promissora, mas transformar em produtos que têm acesso a mercados e que têm potencial de alto crescimento. Olhando um pouquinho, né, para como o Inovativa faz isso, né, ele tem uma etapa de inspiração, onde na plataforma do Inovativa você consegue acessar, independente de ser uma startup selecionada ou não, você consegue acessar diferentes conteúdos, né, relevantes para o desenvolvimento do seu negócio. Depois ele tem uma etapa de aceleração, onde a cada ciclo 300 startups são aceleradas, então esse ano a gente já teve 600 startups passando por esse ciclo, e no estágio final dessas 300 até 125, né, de acordo com o desenvolvimento que elas apresentarem, com a evolução durante esse período aqui da etapa 1, elas têm então, além da parte de aceleração, elas também têm acesso a investidores e a grandes empresas com potencial de realização de negócios, né? Então, como eu falei, essa estrutura do Inovativa ela é baseada em capacitação, né? Então, um dos grandes, acho que, trunfos que o Inovativa conseguiu fazer é um programa gratuito para os empreendedores, né? Hoje ele acelera startups do Brasil inteiro. Nessa última edição a gente tem representantes de 25 estados, né? Temos aí startups de lugares extremamente remotos, né? Temos algumas de Imperatriz no Maranhão, para vocês terem ideia. Então é uma empresa que ela está desenvolvendo seu negócio, mas de uma forma muito isolada, né? E o Inovativa vem para conectar ela não só com outras empresas, mas também com mentores e até com investidores do Brasil inteiro, né? Com mentoria, então hoje o Inovativa ele tem uma rede de mais de 300 mentores e a conexão com investidores e empresas, como eu falei, né? A gente fala um pouquinho do impacto do programa, né? Ele já, desde 2013, ele já teve mais de 5 mil empresas que se inscreveram e que consumiram os cursos na plataforma aberta, né? Já estamos chegando a 900 empresas selecionadas e aceleradas e 450 que, além de serem aceleradas, tiveram também acesso a investidores e grandes empresas conectadas, né? Aqui vocês podem perceber em 2016 um grande salto, né, na escala do programa. Em 2016 o Inovativa fechou uma parceria com o Sebrae, né, para a gente trabalhar junto. A ideia é que até 2018 toda a operação do Inovativa seja repassada para as mãos do Sebrae, que é quem tem capilaridade e condições de executar um projeto desse tamanho, né? O MDIC vê muito a função deles como desenvolver, criar e implementar políticas públicas, mas depois encontrar parceiros que tenham condições de operar isso cada vez numa escala maior e de uma qualidade melhor, né? E daí um pouco falando do Sebrae, né, como que o nosso foco, enquanto Inovativa, ele trabalha nessas etapas, tanto de validação quanto de crescimento. No Sebrae, nós Sebrae São Paulo, nós estamos apostando mais na atuação nas fases de ideação e de validação, né? E como que a gente faz isso hoje, né? Nós temos uma escola de negócios, né, que é a primeira escola gratuita de empreendedorismo do Brasil, é uma parceria com o Centro Paula Souza, do Governo do Estado. Nesse prédio aqui, no Campus Elíseos, ali na Alameda Norte, nós temos uma ETEC, né? Então temos ensino fundamental com foco em gestão de negócios e marketing. Temos uma FATEC com cursos tecnológicos de gestão da inovação e também de marketing. E além disso temos uma equipe de consultores, onde nós temos uma incubadora de projetos, né? Auxiliamos a
negócios que estão começando a tirarem suas ideias do papel de maneira mais estruturada, e temos um programa que acontece mensalmente, que chama Speed Mentoring, que é um programa onde todo mês alguns projetos são selecionados e recebem uma série de capacitações e mentorias para dar esse primeiro passo de uma maneira mais estruturada. Além disso, para o ano que vem, nós estamos formatando um programa de pré-aceleração, né, que vamos levar para diversas regiões do estado, com a ideia de dar apoio para que quem está começando, seja em São José dos Campos, em Campinas, Sorocaba, São José do Rio Preto, Botucatu, regiões onde a gente ainda não tem um ecossistema muito desenvolvido, onde ainda não tem uma presença de uma aceleradora, que a gente consiga, então, dar esse apoio para quem está validando suas hipóteses de negócio e auxiliar para que eles cheguem no patamar de crescimento, que é onde as aceleradoras e investidores começam a realmente olhar para esses negócios, né? A gente vai já a partir de janeiro com edições programadas para São José dos Campos, Campinas, Sorocaba e São José do Rio Preto. Então, quem tiver conhecidos nessas regiões, que está empreendendo, que tem startup, pode falar para entrar em contato com a gente, que vamos ter oportunidades para eles, né? Então, um pouco é isso. Eu queria só falar de como o Inovativo e o Sebrae, como nós enxergamos, né, os desafios que as startups enfrentam e como que nós estamos trabalhando. E agora eu queria chamar, então, algumas startups para mostrarem os seus casos, né, e falarem um pouco disso. Para começar, eu queria chamar o Orlando, da Atar. O Orlando, ele é empreendedor de Florianópolis. A Atar é uma empresa de uma fintech e de... Como? Timbó, não é de Florianópolis, Timbó, em Santa Catarina. E ele vai falar um pouco da Atar, que é uma empresa de fintech e de wearables, que participou do Inovativo agora em 2016. Oi, pessoal. Eu sou Orlando, CEO da Atar. Tá? Os primeiros computadores ocupavam prédios inteiros. Depois, eles passaram a ficar em cima das mesas. Não muito tempo depois, a gente já podia carregar um computador em uma mochila. E agora, a gente carrega ele nos nossos bolsos, com a revolução mobile e smartphone. Mas qual é o próximo passo? O que vem depois disso? Tá? A gente está deixando de carregar os computadores conosco e passando a vestir os computadores. Esse é o conceito de tecnologia vestível. Tá? A tecnologia vestível está tornando a nossa interação com a tecnologia muito mais íntima, permitindo a gente fazer coisas que antes não eram possíveis, em circunstâncias que antes não eram possíveis. Tá? Muito se falava nesse mercado, parecia uma coisa de ficção científica há pouco tempo atrás, mas isso está se tornando realidade. Segundo a Forbes, em 2016, esse mercado já movimenta 14 bilhões de dólares e está dando um salto aí para 34 bilhões de dólares em 2020, essa projeção. 43% das pessoas nos Estados Unidos possuem ou já possuíram algum wearable. Tá? Mas existem algumas coisas que impedem a massificação. Tem um dado interessante aqui, que 1/3 das pessoas nos Estados Unidos deixa de utilizar seu wearable após 6 meses de uso. Por que isso? Os principais motivos são a bateria, ou seja, os wearables precisam ser retirados e carregados diariamente ou semanalmente, a dependência muito grande do celular, o seu wearable só funciona quando você está com o seu celular por perto, eles são geralmente desconfortáveis de usar, tanto na questão de você vesti-lo, quanto na questão do design da função que ele foi projetado. Vários deles não têm funções úteis ou têm funções demais que não são úteis para os usuários, isso é uma coisa legada do sistema de eletrônica, sempre vive essa guerra por feature, e a aparência geek, geralmente parece que você está usando algo que veio do Star Trek. Tá? E quando a gente pensa em acessórios vestíveis, a gente tem duas opções. Ou você é uma lente de contato que desaparece completamente quando o usuário está usando, ou você é um óculos, que se torna parte da identidade visual do usuário. E aí você precisa ter um design atrativo, é bem mais delicado. Tá? A Atar está há 3 anos trabalhando com o desenvolvimento e utilização de tecnologia vestível e é uma das empresas pioneiras aqui no Brasil. Então vou contar um pouquinho mais para vocês sobre o que a Atar faz e como que a gente está explorando esse mercado. A Atar ajuda as pessoas a se livrarem da carteira. Nós substituímos a carteira por wearables que fazem pagamentos. Tá? É isso mesmo. Eu estou usando aqui 3 acessórios que podem pagar pelo nosso almoço depois. Essa pulseira, esse anel e esse clipe que você pode anexar em qualquer relógio. Para usar é muito simples.
Basta você aproximar o wearable da maquininha, digitar a senha e o pagamento está feito. Tá? Todos esses wearables estão conectados a uma conta digital que é super segura, onde você tem todo o seu histórico de transações, algumas outras funções, inclusive pode bloquear e desbloquear o wearable com apenas um clique. Quase ninguém sabe, mas 85% das maquininhas aqui no Brasil são compatíveis. É o país que tem maior compatibilidade no mundo, só que ninguém está usando. Tá? Nesses 3 anos a gente fez vários testes e a gente tem alguns pilares de design que a gente utiliza para os nossos wearables. Tá? A gente não tem bateria, ou seja, a gente utiliza tecnologia de radiofrequência passiva. Você nunca precisa tirar seu wearable para carregar. O carregamento acontece quando que o wearable é aproximado da maquininha, ele se carrega com energia sem fio da própria maquininha, não tem intervenção nenhuma do usuário. A gente trabalha muito com conforto. A gente utiliza materiais biocompatíveis, então não existe nenhum problema com sua pele. A gente utiliza materiais de última geração, que são muito leves e resistentes e tem acabamento soft touch, então você praticamente nem percebe que está usando o dispositivo. A questão de funcionalidade, a gente decidiu focar no pagamento, porque é algo que as pessoas fazem todos os dias e várias vezes ao dia, muitas vezes, tá? E aqui, a gente é a melhor forma de você fazer um pagamento presencial. O wearable é totalmente independente do smartphone para executar essa função, mas a gente tem uma experiência estendida para o smartphone. A gente aqui não é a lente de contato, a gente é o óculos. Tá? A gente se torna parte da identidade visual do usuário, então a gente atenta muito ao design. A gente usa um conceito de design assimétrico com textura diamantada e esse é um dos pontos fortes aqui do nosso produto. Ele também é passivo de customização e ele foi projetado para você poder usar tanto na prática esportiva quanto num evento mais social. E o conceito de life proof, ele é a prova da vida. Se você estiver usando o Matar Band e o seu amigo te jogar na piscina, não tem problema nenhum, ela é totalmente a prova da água. Se você quiser praticar esporte, lutar boxe, fazer qualquer coisa, fique tranquilo porque ela é prova de choque mecânico também. A gente quis desenvolver um dispositivo que te ajudasse a fazer mais e não que te limitasse. Tá? E quebrando todos os paradigmas, tudo isso é desenvolvido e produzido aqui no Brasil. A gente teve um ótimo desempenho com esses conceitos. Tá? 80% dos usuários usam o dispositivo 5 ou mais dias por semana. As pessoas praticamente não tiram ele. E na questão de funcionalidade, a gente teve 77% da preferência dos pagamentos presenciais dos nossos usuários. A gente conseguiu captar 46% da wallet share deles e teve 94% de satisfação índice geral. Nós já ganhamos 9 prêmios e somos reconhecidos internacionalmente, inclusive participamos do TechCrunch Disrupt no Vale do Silício. E de maio a agosto desse ano, a gente realizou a maior pré-venda de um produto de tecnologia brasileiro. Foram 150 mil acessos, 30 mil cadastros e mais de 1.000 unidades encomendadas. A gente tem clientes em todos os estados do Brasil. Então, pessoal, a gente trabalha para estar sempre na vanguarda da tecnologia, principalmente da tecnologia vestível aqui no Brasil. Os wearables vieram para ficar. Quem de vocês ainda não tem um wearable, provavelmente logo vai ter um. E quando vocês pensarem em adquirir seu wearable, lembrem-se da TAR. Muito obrigado. Obrigado, Orlando. Pessoal, agora eu vou trazer a Paola, da Cubus. Bom dia, meu nome é Paola, sou uma das fundadoras do Cubus. O Cubus é uma plataforma para treinamento corporativo com uma metodologia completamente inovadora de aprendizado social. Você já tentou implantar uma plataforma de treinamento online na sua empresa? Ou já tentou fazer treinamentos para os seus funcionários online? Se você já passou por isso, deve ter descoberto que as plataformas existentes são caras, difíceis de implantar, exigem uma equipe de técnicos especializados, além de tutores e consultoria. Se você conseguiu passar por tudo isso e conseguiu implantar treinamento online na sua empresa, ou se você é um dos colaboradores que utiliza essas plataformas, deve ter percebido que elas não atendem às suas necessidades. Isso porque hoje o aprendizado é social.
A gente não quer mais ficar assistindo vídeo e passando aquelas telas chatas de PowerPoint e depois fazer uma avaliação. Hoje, na era da informação, a gente quer. Todo mundo tem muito para contribuir. Então a gente quer fazer comentários, contar a nossa história, contar a nossa experiência, compartilhar links e vídeos do YouTube e poder trocar arquivos. Então, para poder proporcionar um aprendizado social na sua empresa, você precisa, além da sua plataforma, de ferramentas como WhatsApp, Facebook, Google Drive, aquelas intermináveis trocas de e-mail. Tudo isso sobrecarrega quem quer ensinar, porque você tem que ficar gerenciando todas essas plataformas. E confunde quem quer aprender, porque você tem que ficar cada hora buscando a informação num lugar diferente. Depois de 10 anos desenvolvendo software e passando por todos esses processos com vários clientes, a gente se perguntou, não seria mais fácil se todas essas ferramentas estivessem em uma só plataforma, que fosse tão fácil e divertida de usar como uma rede social? Foi aí que a gente criou o Cubus. O Cubus reúne todas essas ferramentas em um ambiente que promove a interatividade e o aprendizado social. Em menos de 3 minutos, você consegue ter a sua rede, a sua plataforma completa de treinamento. E a Receita Federal está utilizando o Cubus como plataforma de treinamento há mais de 1 ano. A Ana Paula, que é coordenadora do projeto NAF, contou para a gente a experiência dela. Ela diz que hoje ela consegue coordenar sozinha um projeto de âmbito nacional, que ela administra o aprendizado de mais de 4.000 usuários da estrada entre uma viagem e outra, e com a ajuda de apenas um estagiário que faz o upload dos vídeos. Ela acha fantástico o conceito de aprendizado colaborativo, porque quando um colaborador posta uma dúvida, outro colaborador pode logo responder, e ela não precisa ficar respondendo a dúvida de todo mundo. E ela disse que o mais legal é que, diferente de outras plataformas de treinamento, no Cubus, os colaboradores não tiram dúvidas só dos treinamentos que estão lá. Eles tiram dúvidas da sua rotina de trabalho. Então, por exemplo, se um colaborador está no Recife e está com uma dúvida, ele posta no Cubus e, em questão de minutos, outro colaborador de São Paulo, que já teve aquele problema, posta a solução. A gente já tem mais de 6.000 usuários de 13 países. A gente tem versões do Cubus em inglês e espanhol. E, além das redes da Receita Federal, já tem mais de 150 redes criadas. Os nossos usuários dizem que nunca conseguiram se comunicar com colaboradores e parceiros com tamanha eficiência e rapidez, e que o Cubus é uma grande ferramenta de interação e mais um meio de divulgação de cursos e eventos. O Cubus é gratuito. Temos um plano gratuito, o que significa que você pode já testar imediatamente. E temos 2 planos prêmios para empresas, que são super completos e você consegue contratá-los direto do site, sem nenhuma burocracia na hora. Se você precisar de ferramentas mais avançadas, pode entrar em contato com a gente. Se você se interessou, entre em contato com a gente ou pode entrar no Cubus e já começar e se cadastrar e já começar a promover o aprendizado social na sua empresa. Obrigada. Obrigado, Paula. Pessoal, a seguir vou chamar a Silvia, da DEF Tecnologias. A gente tentou também trazer uma diversidade de empresas, de setores e com modelos de negócios bem distintos. Então, a Silvia vai falar um pouco da Dev, que trabalha no ramo da internet das coisas. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Silvia Taquei, eu sou diretora de operações e sócia da Dev Tecnologia. Nós somos uma empresa que desenvolve soluções completas de internet das coisas, então, desde o desenvolvimento do hardware,
passando pelo firmware, desenvolvimento de radiofrequência, protocolos de comunicação, até o software aplicativo do usuário. A gente foi incubada no CETEC, agora já somos graduadas. Apesar de jovens, temos bastante experiência, né? O Camilo é uma espécie de Jobs e Wozniak na mesma pessoa. Começou a fazer eletrônica aos 9 anos, abriu a primeira empresa aos 14. O PS também começou a fazer eletrônica desde os 13 anos de idade. O Arthur a programar desde os 11. E eu costumo brincar que eu mando em meninos desde os 3. Então, é uma equipe bastante completa e mais 16 pessoas na equipe hoje. Nós, em 3 anos de existência, temos mais de 30 clientes. Já fizemos soluções de internet das coisas para a Intelbras, para a Vivo, para a Natura, para a Ambev, em diferentes projetos, desde centrais de alarme inteligentes, geladeiras monitoradas e bebês conectados. Por causa desse trabalho, a gente já teve bastante reconhecimento da mídia, ganhamos também diversos prêmios, inclusive quase 3 milhões em financiamentos não reembolsáveis da FAPESP, e recentemente o PitGov e o Vitec da Prefeitura e do Governo do Estado de São Paulo. A gente teve um crescimento rápido, de 2 pessoas para 20 em 3 anos, e a gente tem uma estratégia de bootstrapping. Nessa feira, a gente está lançando o primeiro beacon 100% nacional. O que é um beacon? Beacon é um pequeno dispositivo que desencadeia ações pré-programadas em smartphones. Então, você coloca um dispositivo desse tamanho, com uma bateria que dura 2 anos, e se alguém passar a menos de meio metro dele, ele vai te disparar uma mensagem. O que isso pode fazer? Por exemplo, nessa feira, vocês podem baixar no Google Play, procurar lá Future com Deloitte. A gente fez em parceria com a Deloitte um aplicativo em que você pode fazer uma exploração pela feira de uma forma baseada em proximidade. Então, espalhamos beacons ao longo de toda a feira e você pode, baixando o aplicativo, percorrer os diversos estandes e, à medida que você for explorando esses estandes, você vai ter conteúdos relacionados a eles e o seu mapa vai ser completo, como num jogo. A partir dessa tecnologia, a gente também desenvolveu o DevTrack. O DevTrack é uma solução de monitoramento de ativos online em ambientes onde o GPS não alcança, ou seja, ambientes indoors, como, por exemplo, essa feira, ou como também hospitais, restaurantes, lojas, shoppings, indústrias, galpões industriais. Essa tecnologia ela é composta por 4 elementos. O primeiro é um tag, que é bem similar a um beacon, é um dispositivo que emite Bluetooth Low Energy e acompanha o seu item móvel. Seu item móvel pode ser uma pessoa, pode ser um carro, pode ser uma máquina, pode ser um produto. E você tem um scanner, que ele é do mesmo tamanho, é a mesma placa praticamente de um tag, mas ele fica fixo e alimentado com um carregador tipo bateria de celular. E ele marca a posição de um local. Então, por exemplo, no hospital, você pode colocar um desses na sala de cirurgia, no quarto do paciente, na sala de espera, e com um desses no crachá ou em algum local do paciente, monitorar toda a trajetória dele durante o processo de atendimento, monitorar qual que é a eficiência do processo de atendimento. Se você colocar uma bomba cardíaca, você sabe se ela está na sala de cirurgia, se ela está na sala de espera, e assim otimizar seus processos. Hoje não existe nenhuma tecnologia no mundo similar a essa, ou tão boa quanto essa. Uma única empresa que fabrica algo similar é a Aeroscout, que foi comprada pela Stanley, que fornece esses tags a centenas de dólares, enquanto a gente pretende vender a sub $20. Temos um back-end que interpreta essas informações, ou seja, toda uma inteligência que permite você dizer se um dispositivo está numa certa sala ou se ele está em outra. E também você pode rastrear os seus itens por aplicativo, né? Então, por exemplo, o enfermeiro ele chega numa sala de cirurgia, liga o aplicativo e consegue saber todos os itens que estão naquela sala. Ela é uma solução similar ao RFID, mas ela é superior quando você tem múltiplos pontos de checagem.
porque você tem um baixo custo por leitor. Cada leitor desse, a ideia é que ele custe 150 a 100 reais, dependendo do volume. Enquanto um leitor de RFID, você tem de 3 mil para cima, chegando até 50 mil reais por leitor RFID, o que torna muitas vezes impraticável você ter múltiplos pontos de checagem. A nossa tag é ativa e também ele pode ter sensores associados de temperatura, luminosidade, vibração e umidade. Então, você pode acompanhar as condições pelo qual o seu ativo está condicionado. Então, por exemplo, a BRF veio nos procurar porque ela precisa saber qual que é a condição de temperatura do produto dela. Porque ela sabe que no ponto de venda as pessoas desligam a geladeira e pode danificar o produto dela. Então, ela tem todo o interesse de manter essa informação. Aqui são alguns exemplos de casos de uso do track, né? Gerenciamento de ativos fornecidos em comodato, por exemplo. As geladeiras da Ambev, hoje, a gente está fazendo alguns pilotos de monitorá-las com tags. Fazer um monitoramento de eficiência do operador, então saber que o operador está naquela máquina, quanto tempo ele ficou naquela máquina, e associar a eficiência, a produtividade daquela máquina àquele operador. Hoje, nós possuímos uma linha de montagem própria para baixos volumes e também temos parceiros para altos volumes, para ir mais de 100 mil unidades ano. Já temos leads de mais de 15 mil unidades mês e sexta-feira saiu nossa certificação Anatel, então oficialmente estamos habilitados a vender aqui no Brasil. É isso, gostaria de agradecer, muito obrigada. Obrigado, Silvia. Agora eu queria trazer o Rodrigo, da Nama, e mais um diferente setor. A Nama trabalha com inteligência artificial para atendimento. Valeu. Bom dia, meu nome é Rodrigo, eu sou fundador da Nama e a gente desenvolve inteligência artificial voltada em linguagem natural. Então, o nosso foco é desenvolver tecnologias para que os computadores consigam entender a gente de forma mais natural. E um passo importante para isso é trabalhar na interface. Então, a gente desenvolve interfaces para que a gente consiga conversar com os computadores, conversar com os nossos devices. E o que a gente tem feito recentemente é aplicar esse tipo de tecnologia no atendimento ao consumidor, que é um problema que gera experiências frustrantes. Todo mundo já teve esse tipo de problema. E aí não é só ruim para a gente, como também é ruim para empresas. Então, para dar uma ideia para vocês, são gastos mais de 100 bilhões de dólares todos os anos com gastos relativos ao tempo de espera para o atendimento. E as alternativas que visam contornar esse problema também não são as melhores. É você entrar em contato com uma URA, baixar um app novo, preencher um formulário complexo no site. E as pessoas não gostam disso, elas querem uma conversa direta. E recentemente um dado interessante é que as pessoas estão preferindo cada vez mais chat ao vivo do que outros canais, como e-mail, telefone. Messengers, mensageiros, eles estão crescendo mais do que redes sociais. Então, já não é novidade para ninguém o uso massivo que as pessoas fazem de mensageiros como o WhatsApp ou Facebook Messenger. Mas, mesmo assim, você precisa ter uma pessoa para responder esses requests, para responder essas questões, se você estiver aplicando um mensageiro no atendimento ao consumidor. E aí que a gente entra. Nós somos uma plataforma de inteligência artificial para automatizar conversas via mensagens de texto ou mensagem de voz. Então, a gente trabalha com conceitos que são de chatbots, mais especificamente chatbots que fazem uso de verdadeira inteligência artificial, ou seja, eles são chamados de smartbots. Então, é possível automatizar um atendimento, proporcionar que um atendimento seja escalável, personalizável e sem barreira de canal, porque para o usuário ele não vai precisar baixar nada novo. Ele pode ter uma interação através de SMS, Facebook Messenger, web chat. A gente tem um próprio framework de web chat que você pode conectar no seu site, entre outros canais. Então o usuário ele só precisa mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz, que a gente entende o que foi dito e estabelece esse canal de conversa direta. Um outro ponto interessante é que ele pode atuar como um aplicativo, ou seja, ele pode se conectar à base de dados, consultar um preço, ir atrás de alguma informação específica conectada com uma API.
E caso ele não consiga responder a pergunta do usuário, ele pode alertar um operador humano para que dê continuidade a esse atendimento sem que ele tenha que mudar de interface. O que a gente desenvolveu foi uma linguagem própria para construir esses chatbots e uma camada de serviços cognitivos proprietários, que conta com processamento de linguagem natural, NLP, e Deep Learning, que é uma modalidade mais avançada de Machine Learning. Ou seja, a cada nova conversa que o sistema vai tendo, ele vai se retroalimentando, ele vai ficando mais inteligente. Atualmente a gente está focando em grandes empresas, mas a gente está modelando a nossa plataforma para ser capaz de atender pequenas e médias empresas também. Então, daqui a alguns dias, algumas semanas, vocês vão poder utilizar o chatbot do Poupa Tempo, que foi através de um programa PitGov que a gente participou, a gente teve a oportunidade de desenvolver esse case em conjunto, onde vocês vão conseguir entrar no Facebook Messenger ou no Telegram e perguntar informações a respeito de preços de carteira de identidade, se você vai precisar mudar de RG, ter um RG novo, e realizar um agendamento de fato. Outras empresas que a gente está trabalhando variam muito o escopo de atuação, então isso que é interessante também, a capacidade de ser genérica da nossa plataforma. A gente pode atuar com um escopo totalmente automático, que nem é o do Poupa Tempo, ou com um escopo como no caso do Bradesco, para dar suporte técnico aos gerentes dentro das agências, onde um operador humano também pode intervir no atendimento. A gente tem um pacote completo para quem quer automatizar o seu atendimento, ou seja, a gente tem um painel onde é possível verificar os atendimentos que estão sendo realizados, um dashboard analítico. Um outro ponto, um pilar importante da plataforma é a capacidade de ser omnichannel, ou seja, se você começa uma conversa com um chatbot no Facebook Messenger e daqui a 2 dias você continua essa conversa pelo Telegram, o robô vai lembrar quem você é, vai lembrar e vai dar continuidade a esse atendimento. É possível determinar gatilhos interativos e conectar com web services, APIs, para ter uma experiência também mais imersiva. O nosso modelo de negócio é baseado na configuração e no treinamento do robô. O processo de treinamento é algo que a gente faz a 4 mãos junto com a empresa. E a assinatura mensal baseada em número de chamadas no nosso serviço. É possível também ter operadores humanos atuando em conjunto com o bot na nossa plataforma, e aí a gente cobra por operador humano na plataforma. A gente tem 10 pessoas atualmente no time, muitos de nós já vem trabalhando com inteligência artificial voltada para a linguagem natural desde a minha primeira empresa, 2011. Então, a gente tem também conselheiros que vêm foram C-levels de empresas como TOTUS e Ambev. E, recentemente, a gente participou do programa Inovativa desse ano. Também participamos de outros programas. A gente está hoje trabalhando no Cubo e no Google, no Campus São Paulo, no espaço do Google. Participamos também do InovaBra, um programa bem interessante de inovação do Bradesco. E é isso, gente. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Pessoal, agora eu queria chamar quem que é o próximo? Fugiu. NetShowMe, com o Daniel. Senhores, bom dia. Meu nome é Daniel Arcoverde, sou um dos fundadores do NetShowMe. Bom, contar um pouco da nossa história. O NetShowMe, quando a gente começou a empresa, o mercado de vídeo era muito diferente do que é hoje. E a gente começou com uma plataforma pay-per-view de shows ao vivo, que a ideia era monetizar artistas, né? A gente queria trazer artistas desde o independente até grandes artistas famosos, para fazer shows ao vivo, desde de intimistas, voz e violão no sofá, até transmissões de grandes shows mesmo, presenciais, em estádios, casas de show, por aí vai, e monetizar por meio de venda de ingressos ou apoio financeiro. Então, quando a gente estava começando nesse formato, a gente teve mais de 3.000 transmissões de artistas de todos os tipos, desde aqueles que não são famosos, mas que tinham uma comunidade de fãs e seguidores que participavam, até grandes como Vanessa Camargo, Thiago York, que na época também não estava tão famoso quanto é hoje, Fresno, Cone Crew Diretoria, que foi até hoje o nosso recorde de pico de audiência, foram mais de 23.000 pessoas ao vivo. E à medida que a gente foi avançando com a empresa, a gente começou a ter muita demanda de empresas demandando soluções de transmissão ao vivo,
desde com o objetivo de captura de leads, engajamento, criação de landing page automática para criar live e várias outras coisas, até a infraestrutura. E a gente começou a operar o NetShowMe de forma B2B. A gente saiu de um marketplace e virou um SaaS. Tá? Então, nesse formato atual de SaaS, né, totalmente B2B, a gente tem alguns exemplos de clientes aqui, como o Esporte Interativo, que é super recente. Eles distribuem toda a OTT deles, que é o produto de streaming, iOS, Android, televisão, Apple TV, LG TV, tudo com a gente. A Playboy, que acabou de lançar o site novo, eles vão colocar um canal 24/7 ao vivo. O Napster, que faz várias ativações com artistas e por aí vai. Transmissão ao vivo, ele tem uma força a mais do que o on-demand. Por quê? Quando você assiste um conteúdo ao vivo, existe uma coisa chamada consumo coletivo. As pessoas assistem simultaneamente. E o poder de ser simultâneo faz com que gere uma explosão naquele momento. Então, você pega uma transmissão de 1 hora, que você faz uma coisa aberta, as pessoas priorizam aquilo na agenda para assistir, com dado de interesse, e isso faz com que role muita interação em tempo real, muito feedback em tempo real, muita reverberação nas mídias sociais. Então, diferente de conteúdo on-demand, que aí você tem um conteúdo, você pode assistir a hora que quiser, de qualquer device, mas você não tem essa explosão no momento de consumo. Então, transmissão ao vivo, além de possibilitar essa explosão, ela serve para várias indústrias, né? E quando a gente começou a olhar, falar, tá bom, para quem que a gente vai vender isso? Qual vai ser o mercado que a gente vai focar? Então a gente fez um trabalho de segmentação e priorização dos nossos targets, né? Quem que é o target, qual que é a melhor comunicação, o melhor canal para atingir esse cara? Então a gente hoje tem basicamente 5 perfis de clientes, né? Que são, por exemplo, associações comerciais, que só no Brasil tem mais de 2.300, elas fazem eventos de forma recorrente, elas têm uma base de associados e elas precisam gerar conteúdo e gerar valor para os associados. Então, tem muitas associações que fazem transmissões privadas com senha, transmissões abertas para conseguir visibilidade e trazer novos associados. Existe um mercado gigantesco de igrejas, né? Só igrejas evangélicas hoje no Brasil são mais de 400 mil. Até 2020, a expectativa é que bata 575 mil. E também é uma base recorrente, a igreja tem cultos toda semana. Tem muitas empresas, startups, ou não necessariamente startups, que fazem webinars com o objetivo de sair com um mail, uma base de quem assistiu, informações da audiência. Tipo, tem gente que pede telefone, time que o cara torce, enfim, depende de cada mercado. Aquela empresa tem um objetivo diferente de informação e a gente consegue oferecer essa captura de leads da audiência, captura de informações da audiência. Tem muita empresa utilizando para comunicação interna, por exemplo, a palavra do presidente, algum evento educativo para base de funcionários, outros tipos de aplicações desse tipo, e OTTs, que são plataformas de streaming de televisões, como o Esporte Interativo. Bom, então o NetShowMe ele vai muito além do player, vai muito além da transmissão ao vivo por si só. A gente tem ferramentas que vão, ferramentas de engajamento, tipo chat integrado a redes sociais, as pessoas comentam, já vai para a rede social, contador de hashtags, estilo Masterchef, segurança, você quer fazer transmissões privadas, quer fazer geoblocking, quer fazer embeds privados, ferramentas de gamificação, tem várias empresas que adoram isso, a gente traqueia quantas pessoas cada um dos espectadores trouxe para a transmissão, e a gente consegue criar brincadeiras e desafios e premiações para essa base de influenciadores na audiência. A gente tem analytics, captura de leads e também, em alguns casos, a gente oferece infraestrutura pura, né? Como o Esporte Interativo, que não usa necessariamente a nossa interface, mas a gente empodera todos os produtos de transmissão deles. O mercado de vídeo como um todo é um mercado bem grande, né? Um mercado que até 2018 vai representar 80% de todo o tráfego de internet no mundo. E, para vocês entenderem nosso momento, muita gente não tem essa big picture de que é o mercado de vídeo. Então, o mercado de vídeo tem um layer de infraestrutura, que tem várias empresas operando. Você tem um layer de video hosting, que são empresas que oferecem CMS, que é a plataforma de gestão de vídeo. Você tem um outro layer de redes sociais, que tem plataformas de live para você ver o mundo pelos olhos dos outros, ou interagir dentro de uma comunidade. E você tem as plataformas que tem todo o workflow de transmissão ao vivo. No primeiro momento da nossa vida, a gente está focado nisso. Transmissão ao vivo, mercado Latam. Porque o mercado Latam, o momento é agora, pela estabilidade que a gente está começando a ter com infraestrutura de internet. Isso é importante. Lá fora, esse mercado já é muito mais maduro, principalmente nos Estados Unidos e Ásia.
Tá? E no segundo momento, a gente já tem demanda, mas a gente ainda não fez isso, a gente pretende verticalizar, porque tem muito cliente nosso que já tem um inventário de vídeos gigantesco que ele precisa de um CMS. Então, pela facilidade comercial e pela venda casada, faz sentido a gente verticalizar e entregar a solução de ponta a ponta de vídeo para o cliente. Hoje a gente tem planos super acessíveis para cliente que transaciona via cartão de crédito e faz todo o consumo autosserviço, a partir de R$ 99,00 por mês. E a gente tem o plano Pro, R$ 499, e a gente tem o plano Enterprise, que é a partir de R$ 1.250. A gente oferece aqui não só a plataforma, mas a gente oferece nossa rede de mais de 20 produtores de vídeo, que a gente acaba, algumas empresas têm todo um trabalho de cadastramento de fornecedor, tudo mais, a gente verticaliza, entrega todo o projeto para a empresa e suporte em loco, de um técnico de streaming quando necessário. Tá? Então, basicamente, os dois primeiros a gente tem muita aquisição online ali, paid media, inbound marketing, e do lado de cá, mais um processo de outbound, network e relacionamento. Enfim, hoje a gente consegue trazer clientes num custo muito barato e a gente tem uma equipe muito legal. A gente tem hoje pessoas de todas as áreas, tem designer, vários desenvolvedores, enfim, uma equipe multidisciplinar que veio das melhores faculdades. Eu e o Rafael, que somos os fundadores, no ano passado a gente foi eleito pela revista Forbes como um dos 30 jovens mais inovadores do Brasil. E assim, o mercado, para vocês terem ideia de vídeo, ele é bastante quente. Só esse ano a gente teve duas aquisições grandes no mundo. Um foi do Ustream, que a IBM comprou por $230 milhões, e outro foi da MLBAN, que é uma plataforma que foi comprada pela Disney por $1 bilhão. A Disney comprou 33% por $1 bilhão. Isso mostra um pouco que o mercado de live streaming, de vídeo, ele está extremamente quente, ele tem muito a crescer ainda, e tem várias pontas que ainda estão sendo estudadas, como a parte de analytics, inteligência para integrar, e até a gente esse ano, vou falar um pouco, a gente está construindo um produto de vídeo baseado em APIs, para você poder criar sua própria aplicação de live streaming no seu próprio produto. Por exemplo, você tem um Simpla da vida, você tem um Hotmart, você tem um LMS, que é uma plataforma de educação, tudo isso você vai poder criar a sua própria aplicação de live streaming dentro do seu produto e oferecer para os seus clientes. Tudo comunicando via API, tá bom? Então, a gente foca em ao vivo porque tudo acontece ao vivo e aqui estão meus contatos, telefone e e-mail. Quem tiver interesse, é só entrar em contato. Obrigado, pessoal. Obrigado, Daniel. Pessoal, agora com vocês por último, mas não menos importante, a Isabela, da Tagli. A Tagli ela tem uma solução para e-commerces voltado para conteúdo. Olá, bom dia. Eu sou a Isabela. Opa, deixa eu só ver se está passando aqui. Foi. Eu vou começar falando um pouquinho como as startups estão transformando os mercados atuais, antes de entrar na nossa solução. Eu trabalhei 10 anos no varejo e em grandes corporações, Big Four, etc. E a gente viu que existem diversas soluções para o e-commerce, mas principalmente focado nas grandes varejistas. Hoje a gente atua basicamente com 3 empresas, que uma delas é a Tagli, uma é a Startup Builders, que é uma agência digital para pequenos e médios negócios. A outra é a Booster, que a gente está lançando em breve, que na verdade é um Big Data para o e-commerce, então que ele envolve toda a questão de como o consumidor se comporta e quem é aquele consumidor efetivo dentro dos canais de vendas de e-commerce. E um deles é a Tagli, que eu vou falar um pouquinho hoje. Opa, passei errado. Então, como as startups elas estão transformando realmente os mercados? Na verdade, essa tendência surgiu com a tecnologia, que aqui no Brasil chegou por volta há 20 anos atrás, mais ou menos, e as empresas, tanto de serviço quanto dos produtos, começaram a ver que elas precisavam migrar do ambiente offline para o ambiente online. Então, empresas essas, como, por exemplo, de guia de turismo, onde a gente tinha muito books e livros, etc., hoje a gente usa bastante o TripAdvisor, a página amarela foi substituída pelo Google, e revistas de lifestyle hoje, basicamente, funcionam dentro de redes sociais como o Instagram. E por que isso? Porque a gente identificou, e na verdade o mercado identificou, que as pessoas estão mudando. E as pessoas mudam e o mercado precisa mudar. Não é porque temos empresas centenárias e que fazem isso há mais de 100 anos, efetivamente, que o mercado vai continuar o mesmo e essa empresa deve continuar seguindo aquilo que ela se propõe. Na verdade, ela precisa modificar.
E não é à toa que, com essas pessoas sendo cada vez mais conectadas, com grupos diversos e com mais opções, que estão surgindo novas inovações. E essas inovações chegam a valer bilhões de dólares e, às vezes, superar valor de mercado de grandes corporações, novamente centenárias, que é o caso do Skype, do WhatsApp, do YouTube, do Netflix, dentro do ambiente de comunicação como um todo. Na parte de serviços, o iFood e o Uber. E as empresas, elas podem fazer diferente, principalmente as grandes. Por quê? Porque muito dessas pequenas empresas, elas precisam efetivamente de ajuda. Então, por quê? Porque muitas vezes elas têm boas soluções, atuam no mercado existente, mas falta ainda um pouco de suporte, mentoria, estrutura, assim como o próprio Guilherme falou. Então, a gente olha hoje os Estados Unidos, por exemplo, o mercado de varejo dentro dos Estados Unidos, principalmente, temos diversas pequenas startups que fazem parte desse universo. E essas empresas estão investindo cada vez mais em se aproximarem dessas startups, porque são soluções inovadoras e são soluções que realmente podem modificar os mercados. Não é à toa que a gente da Tegli começou a observar um comportamento semelhante aqui no Brasil. Nós temos grandes e-commerces, empresas varejistas, mas a gente tem pouca solução voltada para o pequeno e médio consumidor. Então, para o pequeno e médio empresário. Então, a gente tem grandes soluções focadas nesses grandes varejistas e o pequeno e médio. Eles ainda estão anos-luz de tecnologia, muitos deles não sabem nem como abrir um e-commerce. Então, a Tegli é uma plataforma de marketplace com ferramentas para potencializar as vendas do pequeno e médio empreendedor. Então, hoje a gente atua basicamente em 5 grandes categorias, que a gente chama de lifestyle possível, né, porque são pequenas e médias marcas que não possuem uma visibilidade e elas terminam morrendo no caminho porque elas não têm como potencializar essas vendas delas. Então, às vezes, são marcas e produtos extremamente de valor agregado, mas que têm pouca visibilidade e capilaridade dentro do mercado. Então, a gente atua dentro de moda e acessórios, home decor, kids, pets e gastronomia. E por que isso? Justamente porque hoje no Brasil são 750 mil e-commerces. Menos de 1% dessas lojas, elas são os grandes players, como B2W, Americanas, Cenova, Dafit. No entanto, 90% desses e-commerces são as pequenas e médias empresas, que são pulverizadas e mais de 50% delas morrem por falta de visibilidade e, obviamente, conversão de vendas, porque elas não sabem como fazer e como vender aquele produto. Então, não adianta abrir uma loja virtual, hoje tem diversas plataformas de abertura de loja virtual, se o cara ele não sabe como efetivamente converter e trazer aquele cliente para a loja virtual. Uma coisa que a gente fala bastante é que o bicho da internet é um pouco diferente da loja física. Na loja física, independente do ponto, seja num shopping ou numa loja de rua, naturalmente você tem tráfego de pessoas. Dentro de um e-commerce, não necessariamente você tem tráfego. E a maioria dos nossos clientes, eles aparecem na terceira, quarta página do Google, onde ninguém vai procurar eles. O investimento de marketing para atrair esses consumidores para dentro da loja virtual deles é muito grande. Então, a gente trouxe essa solução que ela engloba uma loja virtual dentro de um marketplace com diversas ferramentas que fazem com que ele aumente a conversão. Uma delas grande parte desses pequenos e médios já fazem venda dentro do Instagram ou do Facebook. Só que não é uma venda... E eles faturam, alguns deles, de 25 a 100 mil reais só vendendo pelo Instagram ou pelo Facebook. Ou seja, se ele se profissionalizar, ou seja, ter uma estrutura, ter um suporte de como vender melhor e expor aqueles produtos, a venda deles, sem dúvida, tende a aumentar. Tanto que mais de 50% do PIB do comércio hoje na verdade, é realizado por essas pequenas e médias empresas. Então, a gente olha bastante as grandes, mas a gente não olha os produtos das pequenas. E hoje não existe nenhum marketplace que agregue esses produtos de lifestyle. Quando a gente pensa em submarino, é porque a gente está buscando alguma coisa para casa, então alguma coisa de eletroeletrônico. E o eletroeletrônico, o driver principal dele é preço. Ao contrário de produtos de lifestyle, onde você vai muito mais pela inspiração e pelo desejo de aquisição daquele produto. Então, hoje a gente tem a Universidade Tegli, onde a gente capacita esse pequeno e médio empreendedor. Então, a gente tem a figura de digital influencers para trazer cada vez mais acesso e visibilidade àqueles produtos. E a gente integra tudo isso com as redes sociais. Então, ele consegue fazer a venda diretamente pelo Instagram e concretizar essa venda diretamente na plataforma.
Então, hoje a gente já tem mais de 50 lojas cadastradas, tem um mês que a gente lançou, então a gente lançou uma versão beta com baixo investimento em marketing ainda para fazer um primeiro teste de mercado. A gente recebe de 2 a 4 lojas por dia, então a nossa capacidade de absorver essas lojas ainda é pequena, a gente faz uma curadoria. Uma coisa que a gente fala na internet é que a gente não vende produto, a gente vende fotografia, então a fotografia do produto realmente precisa ter boa qualidade. Então, nesse último mês, a gente já teve 24 mil page views, com relativo investimento em marketing, ou seja, baixíssimo. E, a partir de agora, a gente vai começar a pisar um pouco mais no acelerador. A gente acabou de fechar uma parceria, na verdade, assinar um contrato com o fundo de Venture Capital de Dubai, e a gente está negociando um outro agora com o fundo asiático. Então, realmente é um mercado em grande potencial aqui no Brasil e que ainda é pouco explorado, principalmente para esse segmento de pequenas e médias empresas. Então, essa é a tagline. Obrigada.